Que ótimo que você está aqui. Nós vamos dar início, portanto, à nossa aula do curso Como Escrever um Livro. Tá? Essa é a nossa primeira aula prática e eu pretendo compartilhar com você algo que vai fazer a diferença para você a partir de hoje. Tá? Sempre lembrando, já a partir desta aula, no finalzinho dessa aula, nós já vamos começar a escrever o seu livro. Isso é fantástico, tá? Porque afinal de contas, olha só, o maior problema enfrentado, como eu disse na apresentação, é que muitas vezes a pessoa não vai até o final do livro. Ela começa a escrever um livro e não termina. Então, eu vou passar as aulas para você e já no final dessa aula, nós já vamos fazer já algo a respeito do primeiro capítulo ali do seu livro, tá bom? Então, fica preparado aí. Nesta aula especificamente, nós vamos começar falando sobre storytelling. Tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar esse nome. Se você tem um pouquinho de contato com o marketing, já deve ter notado que isso é comum. Esse nome é bastante usado no marketing. Né? Se você não tem contato, saiba você que storytelling é uma técnica utilizada por profissionais do marketing para poder vender melhor os seus produtos, enfim, apresentar de uma forma diferente os seus produtos e com isso ter melhores resultados. Tá? Então, a respeito de storytelling primeiro no sentido prático da palavra, né? A storytelling é contar histórias, né? Um termo em inglês que é contar histórias. A única coisa que muda é que você conta histórias com uma finalidade específica, então não apenas para contar. Você conta para vender um produto, você conta para poder conquistar mais audiência, enfim, você usa aí demais finalidades. Eu vou te passar por cima uma base do que é storytelling, só para você ter uma noção de como você pode ter proveito disso no seu trabalho, tá? Na sua obra. Em que pese ser uma ferramenta de marketing, e provavelmente você possa não estar envolvido com marketing, será importante você saber um pouco de marketing para o momento em que você precisar comercializar o seu livro. Tá? Então vamos começar entendendo já o que é essa tal de storytelling. Muito se fala disso, como eu disse, mas não tem muito exemplo prático. Tá? Então eu vou contar um exemplo para você a respeito de um cineasta, um jovem cineasta, que acabou criando, ele precisava vender o carro dele, ele acabou criando não um anúncio comum, tradicional, mas uma forma meio cinematográfica de vender, para vender o carro usado dele. Bom, isso aconteceu em setembro de 2013, o nome do jovem era Luke Aker, ele era dono de um veículo da marca Máxima, tá? Do fabricante Nissan. O ano do carro era 1996, portanto observe que ele estava em 2013 vendendo um carro 96, um carro usado. E ele decidiu, portanto, vender o seu carro. Então o que ele fez? Em vez de ele fazer um anúncio tradicional no jornal ou coisa assim, ele simplesmente resolveu inovar. Ele fez um filme. Tá? O carro ele estava todo repleto de problemas. Estava cheio de defeito, banco rasgado, e ele mostra tudo. Né? O capô amarrado, e ele mostra tudo nesse carro, todos os defeitos. Tá? E ainda é curioso que você vai ver que ele diz que durante o pequeno filme que ele criou, se trata de um veículo que te leva do ponto A ao B na maioria das vezes. Isso é fantástico. Quer dizer, ele não escondeu nenhuma informação a respeito do carro e acabou que o vídeo se tornou viral com uma velocidade inacreditável. Em dezembro daquele mesmo ano já estava perto de alcançar 2 milhões de visualizações. Repito, 2 milhões de visualizações. O caso foi tão impactante que acabou ganhando até visibilidade na própria Nissan, que acabou fazendo o quê? Comprou o carro, fez uma oferta pelo veículo e acabou adquirindo, lógico, aproveitar a mídia. Né? Por fim, o filme criado pelo jovem cineasta Luke Aker é um exemplo evidente do poder do storytelling. Seja como for, pelo marketing em si ou pela satisfação pessoal, determinar um motivo para você pode ser bom, tá? Mas não é essencial, tá? Não necessariamente. De repente você não está fazendo isso nada a ver com marketing. Afinal, a gente pode escrever apenas por escrever. Tem até uma frase do Lewis que diz o seguinte: escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece. E as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. E eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê? Então, olha que passagem bacana. Então, caso você esteja trilhando esse caminho literário com alguma experiência e está aqui para se aperfeiçoar, ou mesmo se você já é um aspirante almejando escrever para ser publicado, talvez seja importante ter isso claro na sua mente desde já,
para que você possa percorrer o caminho adequado e mais objetivo para alcançar. Vamos imaginar, por exemplo, que o seu objetivo é profissional. Então você deve se dedicar a questões técnicas. E elas são apresentadas aqui no final dessa obra, tá? Eu vou passar tudo para você. E assim você vai ter melhores condições de apresentar a sua obra para editoras, por exemplo, em potencial. Já se você está escrevendo com o objetivo de empreender, o motivo mais contundente no mundo do empreendedorismo é justamente o que eu citei, o poder da storytelling. Isto é, com uma boa história, você pode simplesmente alcançar resultados melhores na venda dos seus produtos ou serviços. Afinal, vamos combinar, né? As pessoas amam e se conectam muito mais com histórias do que com comerciais didáticos. A conclusão é que se o objetivo é profissional, usar o storytelling é, de fato, a melhor ferramenta que você pode ter. Seja como for, se você me permite oferecer para você uma pequena sugestão, eu diria para você o seguinte: escreva por um único motivo, para se livrar, por exemplo, das programações de televisão, da mídia que está aí, né, manipulando, enfim, seja como for, fazendo você acreditar em algo que nem sempre é o que você gostaria de acreditar. Então escreva por uma aventura, escreva por diversão, escreva por entretenimento. Você vai ver que isso vai trazer para você uma satisfação enorme. Por um motivo ou pelo outro, é importante manter o foco no objetivo que você deseja, o objetivo final. Então, se o seu objetivo é alcançar grande espaço, até uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, então saiba que se você aplicar corretamente o que você vai aprender aqui nessa obra, a tua chance é igual a de qualquer outra pessoa. Basicamente, escrever um livro, uma história, não é uma tarefa que requer assim, um conhecimento técnico ou mesmo uma penosa formação acadêmica. Até porque no Brasil não tem lá essas escolas, infelizmente, que você possa estudar com profundidade, fazer uma imersão em literatura nesse sentido. Não cai nessa cilada de achar que você, para escrever um livro, você tem que ter graduação em letras ou coisa nesse sentido. A maioria dos livros, entenda bem, a maioria dos livros bons, os livros, as boas histórias contadas, ou mesmo livros de best-sellers, eles não foram escritos por pessoas com formação em nada. A maioria nem sequer tinha formação em literatura, em nada. Geralmente são apenas pessoas que constroem bons personagens, boas tramas nos enredos, e isso é que vai fazer com que a sua obra se destaque. E o que eu quero dizer para você na prática é que o autodidatismo ele tem um valor muito grande, tá? É como aquele mecânico que conserta carro lá todo cheio de graxa, na martelada, mas seja como for, geralmente esse é o cara que resolve o problema. Então, você leva numa oficina técnica, eles botam no raster, botam no computador, eles fazem várias formas técnicas de conseguir detectar o problema e nem sempre consegue resolver. Aí você encosta no Zé ali, cheio de graxa, o cara dá duas marteladas e o carro sai andando. Então, o autodidatismo tem um valor muito grande, também na literatura. E chega a ser bom, tá? Porque quando você tem muita técnica, o que acontece é que você acaba criando alguns vícios e não consegue se livrar deles. Então, se você está no momento em que está começando, você está no melhor momento. Portanto, eu recomendo que a partir daqui você solte o cinto de segurança e arrisque sem nenhum receio. Tá? Você vai criar mundos onde você vai poder navegar à vontade, sem ter nenhum perigo à sua integridade. E lembre-se, a maioria das críticas que atormentam um escritor iniciante, ela não passa de uma ilusão criada pela nossa própria mente. Você vai aprender que as críticas são algo bom, algo que vão te ajudar a construir uma boa obra. Só para você ter uma ideia, para sua obra entrar numa editora, ela tem que primeiro passar no crivo de um crítico literário. Então, observe, alguém especialista em criticar a sua obra. Portanto, não desperte e não permita que o medo, medo de críticas, se tornem um problema para você agora no início da sua carreira. Daqui para frente também você vai entender por que histórias maravilhosas, como por exemplo Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, ou Dom Casmurro de Machado de Assis, ou Ilíade, ou Odisseia de Homero, ou A Menina que Roubava Livros de Marcos Zusak, ou Harry Potter da J.K. Rowling, ou O Segredo da Rhonda Byrne, ou 50 Tons de Cinza da Ellie James, ou séries de filmes como Prison Break, Walking Dead, Tropa de Elite, ou mesmo Código da Vinci. Tem tanta obra, mas tanta obra de sucesso, que foi possível reunir estas obras e descobrir o que há em comum dentro delas. Isto é, o que é que essas obras têm em comum que ajudou-as a alavancar no mundo do marketing ou no mundo da literatura. E tudo isso eu vou compartilhar com você aqui dentro desse curso. E uma coisa também que é importante ressaltar logo de cara é que não tem nenhum segredo aqui dentro, não tem nada que você vai falar assim, nossa, isso está escondido lá na tumba do faraó, nas pirâmides, não tem nada disso. São técnicas simples
que a gente encontrou no resumo de todas as obras. Tá? Em todas as obras tem alguns pontos em comuns, então nós vamos utilizar esses pontos em comuns para criar a sua obra. E o mais engraçado é que depois que você descobrir o que há em comum nessas obras, você vai pegar para reler elas e você vai falar, não é possível, isso estava aí debaixo do meu nariz e eu não percebi. Verdade, vai acontecer isso. Então você vai se divertir muito. Conforme você vai descobrindo aí o que há em comum nessas obras, você vai passar a identificá-las rapidamente em qualquer história de sucesso. E pode acontecer também como efeito colateral, você vai se tornar um crítico, tá? Provavelmente quando você encontrar uma história, um filme que não tenha essa sequência de sucesso, você provavelmente não vai achar tão interessante essa história quanto você poderia achar se você não soubesse. Com todas as ideias que eu vou compartilhar com você nesse curso, você vai poder escrever livros dos mais diferentes gêneros, das mais diferentes formas, sejam eles didáticos, romances. Eu, por exemplo, escrevi vários livros, muitos voltados à área do romance apenas, como, por exemplo, Sobrevivendo ao Jogo Feminino, é uma história de ficção, ou o livro Quebrando o Código da Bíblia, um livro voltado a dogmas religiosos, ou ainda Mataram Meu Pai, que é um livro que fala a respeito de alienação parental. Esse é um livro, é um romance didático, olha que bacana. Nesse caso aqui em especial, vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Eu simplesmente eu peguei a lei e com a lei eu criei um romance. Então isso ajuda muito alunos de direito. Tá? Então vamos lá, também tem uns livros aí de comédia, onde a gente fala sobre ciúmes, possessão. Também escrevi livros sobre comportamentos, assim como Falar a Verdade, Início é um ensaio sobre a verdade. Enfim, entre tantas outras obras. Livros didáticos também, né? Eu também sou consultor de marketing digital. Escrevi também o livro Autoridade Online. Enfim, são muitos os livros que você vai poder escrever com o que você vai aprender aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma viagem muito, mas muito divertida. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa ideia de romancista, escritor, ficção, só para você entender um pouquinho o que é gênero, tá? Porque senão não encaixa, né? Você pode se confundir no momento de aprender, principalmente com relação à narrativa, tá? Quando alguém é romancista, tá? Porque é muito comum hoje as pessoas entenderem o romancista como aquela pessoa que escreve apenas histórias românticas. E não é isso, na verdade. Tá? Vamos entender assim. Primeiro vamos saber o que é gênero. Tá? O gênero textual. Eu vou dar um exemplo para você de alguns gêneros textuais. Tá? O primeiro exemplo existe o gênero narrativo. Dentro dele você encontra contos, fábulas, romances, novelas, piadas ou até narração de ficção científica. Também temos o gênero chamado relato, é um diário, são biografias, notícias, enfim, isso aí é um relato. É um gênero textual relato. Um outro gênero textual é o argumentativo, é onde você vê as resenhas, os editoriais, ensaios, enfim. Nós temos também um gênero textual que é chamado expositório, que são os relatórios, os seminários, etc. E por fim, são muitos, tá? Mas esses são os básicos. Nós temos aí o instrucional, que são receitas, instruções, manuais e por aí vai. Na verdade, é impossível definir todos os gêneros, porque eles são voláteis, isso é, eles são vivos. No Brasil, por exemplo, o romancismo praticamente se enquadra como gênero, mas se você reparou bem, ele é um subgênero, ele é um item do gênero narrativo. Portanto, esse subitem praticamente tomou a posição do gênero. Então, olha só, não é só tem o gênero narrativo e o gênero romancista. Né? Então, observe, em tese, tá, na literatura mundial, romance é um item da narrativa, do gênero textual narrativa. Já no Brasil, é muito comum o romance ser tratado como gênero textual e não apenas como item da narrativa. Portanto, isso é uma questão cultural. Se você for para Londres, tá, lá não tem esse termo romancista. Tá? O gênero textual daquele livro, daquela obra é narrativo. Tá? Então, isso é uma questão de lugar para lugar. Tá? No caso do Brasil, romancista, no caso, romance é um gênero textual, não um item do gênero textual narrativo. Tá bom? Ficou claro? Então, acho que a gente pode prosseguir a partir daqui. O terceiro item que é importante comentar com você ainda nessa aula é uma sacada que pode fazer toda a diferença na sua história, na sua obra. Que é uma situação geralmente pouco respeitada para quem está começando a escrever. Então, se você aprender isso desde já, vai fazer toda a diferença na sua obra, essa sacada.
Essa terceira ideia se resume no seguinte: permita que o leitor se torne coautor na sua história. O básico disso é simples. Você não escreve tudo. Deixe o teu leitor pensar. Deixe ele tirar algumas conclusões sozinho. Não adianta você escrever tudo e o seu leitor vai ficar ali passivo. Aí você está fazendo com ele o que a televisão faz com as pessoas. Você dá o começo, meio, fim, todos os detalhes e diz que é assim que o mundo funciona. E aí você está praticamente manipulando. Então, de maneira simples, permitir que o seu leitor se torne coautor é uma forma de respeito até com o seu leitor. Tá? E você pode fazer isso de uma maneira simples, você pode induzir ele a tirar conclusões. Basicamente é você conseguir conduzir o seu leitor para um ambiente da sua história pelo poder da sugestão. Trocando em miúdos, quer dizer apenas que você deve estimular o seu leitor a pensar. Sabe? Fazer ele mesmo criar, fluir dentro do caminho que você está propondo na sua história. Vamos imaginar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um personagem, esse personagem precisa tomar uma decisão e ele tem 2 ou 3 opções. Seria bacana se você conseguir, de uma certa forma, não deixar claro qual foi a decisão que o teu personagem tomou, mas deixa ele percorrer o caminho de uma determinada decisão e deixa o teu leitor sacar qual foi o caminho que ele escolheu. Até porque assim ele vai poder inclusive criticar. Não, poxa, ele deveria ter feito este caminho, ia ser melhor. Ou ele deveria ter feito aquele outro caminho, que ia ser melhor. Então cada leitor vai ter a sua sugestão, vai ter a sua crítica, e isso vai estimular bastante o leitor. Uma outra forma de você permitir que o seu leitor se torne coautor junto com você é você não dizer exatamente o que há na cena. Tá? Então você vai dar incentivos, indicativos do que pode haver ali. Você pode usar um exemplo assim: a luz do sol irradiava pela fresta. Mas nem dizer do que? Da porta, da janela? Deixa o teu leitor pensar um pouquinho. Isso é um exemplo simples para você ter uma ideia. Então você não dá tudo. Você não dá todos os exemplos. Você dá indicativos do que pode ser, por onde a luz está passando. Tá? Então basicamente essa é uma forma bastante eficaz de levar o teu leitor para dentro da cena. Uma outra forma de estimular o teu leitor a se tornar coautor junto com você é você mostrar mais do que você diz. Você recorda aquelas brincadeiras de mímica que nós fazíamos quando éramos crianças? Olha, isso aqui é a melhor forma. Tá? Tente imaginar você brincando de mímica com o teu leitor. Isso é, você não pode falar, mas você tem que fazer ele entender. Então você vai fazendo gestos, vai dando exemplos, né, com uma movimentação para que ele compreenda. Então é bem básico. Você usa mímica literária. Isto é, você não diz tudo, você dá indicativos. A conclusão básica é simples. Quando você cria uma forma do teu leitor concluir a cena, isso é, você dá indicativos e ele conclui a cena, você está conseguindo criar um ambiente de ficção personalizado. Isso é, uma pessoa que tem um determinado perfil vai imaginar a cena de um jeito, quem tem um outro perfil vai imaginar de outro jeito. Portanto, quando você consegue criar essa ficção personalizada, nossa, aí o teu leitor agarra em você e não te solta mais. A quarta sacada dessa nossa aula é: conquiste um sentimento do seu leitor. Olha que coisa maravilhosa, né? Conquistar um sentimento do leitor. Quando foi a última vez que você conquistou um sentimento de alguém? Lembra? Não? Você conquistou o sentimento da sua esposa, do seu marido, ou de seus filhos, ou de um amigo, enfim, ou de um cliente. Quando foi que você conseguiu conquistar um sentimento de alguém? O que você fez? Você despertou nessa pessoa, basicamente, simpatia pela sua ideia, antipatia pela sua ideia ou empatia pela sua ideia. Ficou meio confuso? Eu vou explicar para você. Basicamente é o seguinte: quando você conquista um sentimento do leitor, você consegue conectar o teu leitor a um personagem. Isto é, ele sente o que o personagem sente. E não precisa ser só uma coisa boa, não. Tá? Não pensa você que conquistar um sentimento é conquistar o amor do seu leitor pelo seu personagem. Pelo contrário. Qualquer sentimento vale. O que eu vou compartilhar com você um pouco mais à frente, com profundidade, é como ganhar do seu leitor não apenas a simpatia, mas também a empatia, a antipatia, ódio, amor, não importa o sentimento, desde que você conquiste um sentimento. Tem que haver um sentimento. Outro dia eu parei de trabalhar, eu fui até meu quarto, e quando eu cheguei lá, minha esposa estava assistindo novela, e a novela estava acabando.
E ela disse o seguinte, e ela estava muito nervosa, ela disse assim, olha, esse médico é um cara horrível, onde já se viu, falando mal e xingando o cara. E eu tava encantado, assim, falei, puxa vida, eu que não sou muito de novela, é, pela primeira vez me chamou a atenção. Aí eu falei, nossa, eu tô encantado. Ela nervosa, como assim você tá encantado? O cara é horrível, olha o que ele fez e tal. Enfim, narrando a situação dele. Mas a curiosidade estava, eu estava encantado com o sentimento que o personagem havia conquistado dela. Qual foi o sentimento? Foi ódio, mas conquistou. Aí é isso que eu estou dizendo para você. Nós vamos trabalhar firme para conquistar um sentimento do seu leitor. Não importa se é ódio, se é amor. Tá? Se é uma coisa boa ou ruim. Ele tem que sentir alguma coisa. Até porque se o seu leitor não sentir nada pelo teu personagem, a tua história está fadada ao fracasso. Então, essa talvez seja a primeira e a maior preocupação que a gente vai desenvolver aqui. Técnicas para que você consiga conquistar esse tipo de sentimento. E só para deixar claro, de forma simples, é simpatia, tá? É quando você tem uma ideia, no caso do teu personagem, aí alguém tem uma ideia semelhante ou mesmo diferente, não importa, mas ela é simpática a ideia, ela tem uma inclinação pela ideia do outro. Então é como se eu tivesse uma opinião e ao ver o teu personagem, o que ele pensa, o que ele sente, eu sinta por ele simpatia, simpatia pela ideia dele. Então eu respeito a ideia dele. Isso não quer dizer necessariamente que eu concorde com a ideia dele. Quer dizer apenas que eu respeito a ideia, eu sou simpático à ideia dele. Uma outra questão é a empatia. O que é a empatia? É um caso semelhante à simpatia, só que é com mais profundidade. Isto é quando você consegue fazer com que o seu leitor vá para trás dos olhos do seu personagem. Isto é, ele consiga ver como o seu personagem está vendo. Pode ser o protagonista, antagonista, pode ser o mocinho ou o vilão, não importa. De repente é um vilão. Imagine só, você conseguir fazer o teu personagem entrar atrás dos olhos do vilão e entender por que ele está agindo daquela forma. Então, isso é empatia. E por fim, a antipatia é o contrário, é a paura, né? É quando você o teu leitor, aliás, é quando o teu leitor tem uma ideia contrária à ideia do seu personagem. Ele simplesmente não concorda. Ele não concorda e pensa que o seu personagem deveria pensar de maneira diferente. Então ele é antipático. Ele tem uma ideia contrária à do seu personagem. Mas seja como for, de uma forma ou de outra, o mais importante é a gente trabalhar para conquistar esse sentimento, tá? Ter essa sensação boa ou ruim. E não importa se é pelo personagem mocinho, se é pelo bandido. Se você quiser ver um exemplo disso, pega aí as versões do filme do Batman, tá? Quando termina o filme, praticamente as pessoas estão gostando muito mais do Coringa, que é o vilão, tendo um sentimento maior do Coringa, do que pelo Batman, tá? E isso aconteceu. Uma das cenas, por exemplo, marcantes desse filme é quando, nessa versão atual do Batman, o Coringa está com. Parece que passa a vida toda tentando matar o Batman, né? O Batman quer matar o Coringa, prender o Coringa quer matar o Batman. E aí acontece uma situação onde o Batman fica preso, amarrado num prédio e tal. Bastava o Coringa ir lá e cortar a corda e deixar o Batman morrer. E aí o que ele fez nessa hora? Foi lá e puxou a mão do Batman, salvando o Batman. O próprio Batman ficou pasmo assim. E disse assim, poxa, mas espera aí, você passou a vida inteira aí tentando me pegar, agora que você teve a chance, por que você não me matou? Aí o Coringa diz a ele o seguinte, olha, se eu matar você, eu não tenho mais nada para fazer nessa vida. Então veja, esse gesto do Coringa cria nas pessoas que estão assistindo uma simpatia ou uma empatia pelo personagem. Tá? Então é muito importante a gente enfatizar esse tipo de exemplo, seja ele com quem quer que seja na sua história. E para fechar, dê férias para a realidade. Ninguém mais aguenta viver na realidade. Se você vai escrever para as pessoas voltarem para a realidade, não precisa escrever um livro, basta deixar elas assistirem o jornal. Né? As pessoas não querem mais saber da realidade. Quando alguém pega um livro, entenda isso. A pessoa quer sair do mundo real. Ela quer partir para o mundo de ficção. Mas aí se for uma história baseada em fatos reais, não importa. Ela quer ir para uma outra história que não é aquela que ela está vivendo. Tem uma frase de Rafer Guzman que eu vou ler para você que é o seguinte: os filmes têm uma longa tradição de absorver os nossos traumas e devolvê-los para nós como entretenimento.
O que quer que aconteça em nossas vidas, nós confiamos nos cineastas para nos ajudar a fugir da realidade e também para nos ajudar a dar sentido a elas. Portanto, meu amigo, minha amiga, sua missão é tirar o seu leitor da realidade, é levá-lo para o mundo de ficção. Se as pessoas gostassem apenas de viver realidade, não haveria livros, né? Afinal de contas, filmes e livros, histórias são justamente o contrário da realidade. E como eu disse anteriormente, uma maneira eficaz de conduzir o leitor para esse estado de estimulado, de ambiente fluido, é você permitir que ele se torne coautor, como eu disse anteriormente. Tá? Deixa um espaço livre para que ele possa pensar dentro da história, criar, assim ele vai poder sentir que está lá dentro. Eu tenho que falar com você também sobre suspense, mas eu vou fazer isso na próxima aula, para essa aula não ficar muito extensa. Agora nós vamos já começar um exercício básico para você já começar o seu livro. Olha que coisa incrível. Eu estou ansioso para chegar essa hora, para que nós pudéssemos efetivamente já começar a sua obra. Olha, hoje você começa o seu livro. Finalmente chegamos ao final da nossa aula e agora, conforme eu prometi, nós vamos já começar a escrever o seu livro. Né? Estava ansioso, estava ansiosa, e eu estou muito ansioso para compartilhar com você isso. E olha só, para facilitar o trabalho, eu coloquei aqui embaixo da aula um link para você clicar e já abrir um documento de modelo. Fantástico isso, porque aí você não vai precisar formatar o documento. Já vai estar formatadinho. Mais para frente nós vamos falar sobre a formatação, sobre a fonte, você vai entender. Mas em vez de ficar te explicando agora, eu já deixei um documento pronto para você, está em branco, né, mas está formatado já, para você já começar a escrever o seu livro. E nós já vamos falar do primeiro capítulo. Para você entender a importância do primeiro capítulo, me permita ressaltar a importância dos primeiros segundos em qualquer situação que você já tenha visto, seja um comercial, uma propaganda, seja como for. É muito importante a entrada, tá? Os primeiros momentos de uma história, os primeiros momentos de um vídeo. Por quê? Porque é o tempo que você tem para conquistar a atenção de um telespectador rápido, é de 5 a 10 segundos no máximo. Se você não conseguir pescar ele ali com certeza ele não vai até o final de um vídeo, por exemplo, ou de um programa. No caso de um livro, isso em tese, tá? Isso não se aplica porque a pessoa já comprou o livro, ela já está de posse do livro. Mas para ela comprar o livro, geralmente ela vai sempre folhear ali o prólogo, tá? A descriçãozinha na aba. Então é muito importante você ter em mente que depois de concluída a sua história, nós vamos ter que pegar um trecho muito interessante ou pegar a base do enredo e levar lá para o prólogo, levar lá para a aba do livro, para que a gente possa ganhar a atenção do seu público, tá? Então, vamos lá. Para começar o seu primeiro capítulo, você vai no documento logo na página, se eu não me engano, na página 11, por aí, mas você vai localizar ali linhas vermelhas que estão passo 1, né? Primeira sessão, no caso, o primeiro capítulo. O que é que você vai fazer no primeiro capítulo? Entenda bem, você vai fazer isso hoje, agora. Acabou agora a aula, você já vai escrever. Eu diria para você que você poderia escrever quanto você quisesse, mas eu quero recomendar um mínimo. Tá? O mínimo escreva 2 ou 3 linhas apenas. Se você não quiser avançar mais, não tem problema. Se você escrever 2 ou 3 linhas apenas, você já concluiu uma etapa importante do seu livro. Depois você vai voltar nele, você vai poder reescrever, complementar, enfim, usar as técnicas que você vai aprendendo. Mas hoje é importante que você escreva 2 ou 3 linhas. E o que você vai escrever nas primeiras 2, 3 linhas? A primeira coisa que você vai fazer é pensar num personagem. Tá? Não se preocupa muito com a trama, com o enredo, nada disso. Tá? Pense num personagem. Você gostaria de falar sobre um personagem homem, mulher, ou num personagem de ficção? No caso, você pode pensar numa calculadora, num microfone, enfim, numa lousa, não importa, seja uma pessoa ou seja um objeto animado ou inanimado. Seja como for, é muito importante você primeiro dar uma raciocinada a respeito do seu personagem. Uma vez que você pensou a respeito do seu personagem, você não se preocupa muito em, enfim, usar muita técnica agora. Tá? Nós vamos ter depois um módulo falando apenas sobre criação de personagem, mas aí você já vai estar voltando e aplicando no que você já escreveu. Você não vai perder nada do que você já está fazendo. Basicamente é o seguinte, nenhum leitor consegue se conectar com o personagem se ele não vê no personagem algo que ele tenha na própria vida.
Tá? Então, se você vai falar sobre se você vai falar sobre uma esponja, uma calculadora, então você vai ter que animar essa calculadora. Você vai ter que ter boca, vai ter que ter olhos, vai ter que ter... Bom, vide aí o Bob Esponja, né? Você vai ter que criar elementos é, humanos, tá, naquele objeto. Você vai ter que animar aquele objeto inanimado. E se for um humano, mais fácil ainda. Você quer falar a história sobre um jovem, uma criança, um adulto, não importa. Fale como vive o seu personagem. Isto é, você vai mostrar para o teu leitor como que o teu personagem vive. O teu personagem mora no interior, o teu personagem é uma pessoa quieta, não importa se é animado ou inanimado. Como é esse personagem? Como é a vida dele? Ele tem uma vida tranquila, uma pessoa agitada. Mostre como é esta pessoa, mostre como ela vive. Tá? Isso é básico. Então, vamos imaginar que você imaginou um personagem mulher, né? E essa mulher se chama Maria. E como vive a Maria? Pense assim, pergunte à sua criatividade, à sua imaginação, como vive Maria? Maria vive uma vida comum, ela mora numa casa comum, ela tem lá 3 filhos, ela tem um marido que trabalha, ela mora no interior do estado, não importa. Dê um pouco de como é a vida comum do seu personagem. E mostre também, rapidamente, de forma muito resumida, como essa pessoa é, se sente, isso é, que tipo de pessoa ela é? Ela é o tipo de pessoa pacífica, uma pessoa agitada, uma pessoa calma, uma pessoa ansiosa, enfim, dê alguns elementos ali à personalidade e ao comportamento do personagem, tá? Então, olha como é simples, tá? O teu primeiro capítulo pode ser 2 ou 3 linhas, não importa se você quiser escrever 50 linhas, fique à vontade, mas no mínimo escreva 2, 3 linhas para a gente concluir bem essa aula. Escreva como vive, como se comporta, como ele é basicamente. Tá? Se quiser escrever de maneira simples, também não tem problema nenhum. Maria tem 3 filhos, é casada, trabalha em casa, estuda, não estuda, é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa sensível, uma pessoa forte, uma pessoa durona, não importa. Escreva nem que seja base, não precisa se preocupar muito com narrativa não. Apenas descreva as características, enfim, de como vive e como se sente o seu personagem, tá bom? Este é o nosso capítulo 1 do seu livro. Tá? Depois nós vamos voltar nele, como eu disse, reforçando. Lá na frente nós vamos aprender técnicas de personagens, de como criar conexão. A gente vai voltar nesse capítulo e vai complementar essas características que você vai estar criando hoje. E depois, o maior benefício que você vai ter ao fazer exatamente como eu estou dizendo daqui a algumas aulas, provavelmente 11 ou 12 aulas, o seu livro vai estar pronto. Ah, mas o seu livro só vai estar com 20, 30 páginas. Não importa, a tua história vai estar pronta. Você vai ter todo o esqueleto, a estrutura da sua história, para depois voltar no ponto em que você quiser ir trabalhando. Isso é fantástico. Lembra que o maior desafio aqui nesse curso é fazer você ir até o final do seu livro? Então, o básico é isso. Tá? Nós vamos fazer 11 passos, 11 ou 12 passos, não me recordo exatamente agora o número, mas é próximo de 11 ou 12 passos. Você vai escrever, nem que seja 11, 12 linhas, e o seu livro está pronto. Poxa, mas é um livro de 12 linhas, sim. Depois a gente vai voltar em uma por uma e vai enriquecendo ela com aquilo que você for aprendendo durante o curso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu vejo você já na próxima aula, tá bom? Até lá.